Muito bem, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Esse talvez seja um dos mais diferentes que eu vou fazer, porque eu me lembro que eu recebi aqui o Vinícius a primeira vez, Vinícius Ortiz Moraes, recebi o bacharel em marketing, vendedor de alma, curioso por desenvolvimento humano, diretor executivo do BNI, mas hoje eu estou recebendo o autor do Vendas, a única forma de mudar a sua vida. É o mesmo Vinícius que eu estou recebendo aqui ou é outro? Seja bem-vindo. Obrigado, Marçal, mais uma vez pela participação de estar com você aqui. E agora para um momento muito especial, né? A gente fez um podcast por volta aí de... Eu vou saber quase exatamente o tempo, Marçal, porque foi praticamente quando eu descobri a gravidez, junto com a minha esposa, da minha filha, que nasce semana que vem. Nasce dia 16 de abril. Então, há 9 meses atrás, mais ou menos, a gente fez esse podcast lá para falar sobre esse livro. Na realidade, esse podcast tá no ar, ela já nasceu, né? Porque a gente tá no ar. Isso, a gente vai entrar no ar dia 21. Quem tá aqui, quem tá no ao vivo, né? Exatamente, a gente entra dia 21, o podcast. Então, ela já vai ter nascido. Bom, você tem 2 bebês então na mão, né? Exato. Você tem esse, que é o livro, né? E tem a sua filha, né? Eu me lembro que no primeiro livro que eu lancei, eu fiquei um pouco chateado com o tamanho do livro. Aí você olha, tem alguma coisa que você queria que fosse diferente e tal, né? Qual a sensação quando você recebeu as caixas e abriu a caixa e viu o Vendas, a única forma de mudar a sua vida, nas suas mãos? Marçal, foi um sentimento, ele começou na verdade pela caixa. Porque a caixa, a editora faz um trabalho fantástico e na caixa já vem mensagem impactante. E quais eram as mensagens que tinham lá? Aqui dentro tem um legado. Já pega, né? E já me pegou ali, eu falei, caraca, eu escrevi um livro e eu ainda não tinha olhado por esse lado, que de fato tá ficando um legado, né? A gente não sabe quando vai ser, mas a gente tem uma certeza que a gente vai embora da Terra um dia. E hoje eu sei que se isso acontecer, eu já deixei um legado para gerações que vão passar e o aprendizado que eu tive em vendas eles podem ter através desse livro. Então ali já foi um sentimento muito impactante e também tem uma faixa que envolve a caixa escrita cuidado. Então, para quem ia carregar, né, fazer o transporte dos livros, o recado é: cuidado, aqui dentro tem sonhos realizados. Meu Deus. Então, antes mesmo de ver o livro, só de ver as caixas, eu já sofri um impacto considerável. Eu não tinha dimensão, sabe? Eu escrevi o livro, né, fizemos o trabalho, eu sabia que ele estava chegando. Só que a caixa, as mensagens dela me mostraram o quão grande é isso que a gente fez. Muito legal. E a hora que eu abri, enfim, vi o livro. Muito bom. Foi maravilhoso. Bom, o livro, o título diz, Vendas, a única forma de mudar a sua vida, Vinícius Ortiz Moraes. Como eu disse, eu te recebi a primeira vez aqui como diretor executivo do BNI. Hoje estou recebendo o autor do livro, né? O que esperar do livro? O que você tem de expectativa? Né? Você me falou de algumas ideias que você tem e que fogem um pouco até do comum, né? Tem gente que, vou ganhar dinheiro, vai virar palestra. Tudo bem, pode virar tudo isso e tal, mas o objetivo principal não nasce o Vendas, a única forma de mudar a sua vida para que você seja se for um best-seller, beleza, glória a Deus por isso, mas não é esse o objetivo. Não, o principal objetivo, Marçal, eu tenho uma gratidão pela área de vendas muito grande, porque ela, de fato, foi uma área que ajudou eu a mudar minha vida, a mudar a vida, enfim, da minha família. E eu tenho visto vidas mudarem também de pessoas que se dedicam a essa área e entendem o valor da área de vendas. O que a gente encontra no mercado, se você que está vendo a gente, escutando esse podcast agora e também aqui na nossa live, se você perguntar para pessoas próximas que têm filhos que estão ali na fase, do final da fase de criança, início da adolescência, e perguntar para eles o que eles querem fazer, eu garanto para você que 100% não responde que quer ser vendedor. A resposta é: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser jogador de futebol, eu quero profissões que teoricamente são mais comerciais, ou que eles escutam mais, ou que até os próprios pais incentivam mais.
Então a intenção desse livro é mostrar para esses jovens, de uma forma simples, objetiva, que a profissão de vendedor é tão digna quanto a de um médico, quanto a de um advogado, quanto a de um jogador de futebol. E que pode mudar vidas tanto quanto essas profissões. Então, um dos meus sonhos com esse livro é daqui, sei lá, 20, 30 anos, ou talvez, pode ser que eu não veja isso, mas a geração da minha filha, das minhas filhas, vejam, são jovens falando que querem ser vendedores. Do que talvez eles ainda não sabem, mas eles decidiram que querem vender algo porque entenderam a importância dessa profissão e o quanto ela pode impactar na sociedade. Bom, esse é um primeiro projeto que é uma parceria da Cápsula Books com a Yes Books. Alguns dos meus livros foram escritos com a Yes Books, e aí eu decidi que também teria um selo, que é o Cápsula Books, que está aqui na contracapa do livro do Vinícius, mas eu queria saber do processo de concepção do livro. Eu me lembro que a gente conversou, né, e você foi embora naquele dia, e também eu não estava vendendo para você um livro. Eu falei, ó, Vinícius, você não quer escrever um livro e tal? Aí eu sei que depois de um tempo você voltou e falou, Marçal, aquilo que você me falou está fazendo sentido agora. Eu me lembro dessa conversa, a gente estava, aqui não dá para mostrar, a gente está na mesa do podcast, mas a gente estava na antessala da minha sala, né? Sim. E aí você falou, cara, eu quero entender melhor isso. Eu falei, ó, vamos marcar um podcast e vamos ver como é que você rende na fala. E nós preparamos um podcast. Como é que foi essa transição de algo que você falou para se transformar em algo escrito depois que você falou? Marçal, para ser sincero, no livro eu falo sobre isso, né? Eu me considero um improvável na área de vendas. Eu nunca me vi nessa área, enfim, eu não imaginava que um dia eu ia gostar e ia disseminar essa profissão para o mundo. Da mesma forma como eu entendia que talvez eu tinha um conteúdo para contribuir, e às vezes contribuo em palestras, contribuo em treinamentos, né, na minha empresa, nas minhas empresas. Só que eu não me via escrevendo um livro, pelo menos não tão cedo. E aquela nossa conversa, depois daquele momento, o que me chamou a atenção, eu tenho, faz 2 anos que eu tenho tido um pouco mais de intimidade com Deus, eu tenho cuidado mais do meu lado espiritual. E eu senti que você foi uma ferramenta para a mensagem que ele queria me trazer. Amém. E quando caiu a ficha para mim, eu falei, puxa, acho que o Marçal está sendo usado. Se eu estou sentindo, se está no meu coração que é de Deus, eu preciso executar. Então escrever o livro para mim era uma coisa de 7 cabeças. Agora, quando você conversou comigo, de primeiro, vamos conversar, vamos estruturar o que poderia ser o livro e falar, vamos conversar, e depois a gente pega essa transcrição, leva para a editora, aí a gente faz a parte mais burocrática, né, de um livro. Vem texto, vai texto, vem capa, isso, aí analisa capa. Texto. Me fez sair da inércia. Então, a forma como o processo ia começar, para mim fez sentido, entendeu? Se eu tivesse que sentar no computador e digitar para começar o livro, talvez ele não teria saído. Como a gente conversou, e aí foi engraçado, porque quando veio a primeira revisão, eu olhei aquelas páginas, eu falei, nossa, agora tem que ler, tem que cuidar com os detalhes, tem que arrumar, né, tem que ajeitar. O que me veio na cabeça? Poxa, o pior, o grosso, eu já fiz. Já tá aqui. Você tem cabeça de vendedor mesmo, Vinícius. Então agora eu preciso executar esse negócio. Eu tenho que fazer isso sair do papel. E parecia que Deus vinha no meu ouvido de vez em quando e falava assim, você não vai desistir agora, né? Tudo já na mão, né? Já tá aí. Então o processo, confesso que facilitou para que eu colocasse energia e esse entendimento também que eu e você, a gente foi usado como uma ferramenta de Deus para que essa obra saísse, também me fez seguir, sabe? Bom, deixa eu explicar para as pessoas e para quem está acompanhando aqui ao vivo a live do Vinícius também. Às vezes a pessoa fala assim, Deus falou comigo, Deus me deu um sinal, e às vezes a pessoa fala, como isso? É coisa de louco, como é que Deus fala? Como é que você tem um sinal? Eu acredito que, e aí é uma visão espiritual minha, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele atua como se fosse uma pessoa me lembrando de algo. Quando eu falo com o Vinícius, é como se
Deus estivesse falando com ele por meio da minha vida, o Espírito Santo confirmando no coração dele que ele tinha capacidade para colocar as ideias dele num livro. Então fique atento, às vezes você pede tantas coisas para Deus e fala, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal. Às vezes Deus dá sinais e vários e você de repente não percebe. O que o Vinícius teve foi a sensibilidade de quando eu falei, talvez faça sentido. E aí foi quando nós começamos a conversar, gravamos tudo que a gente queria no livro para que de alguma maneira viesse para as páginas depois. São 14 capítulos, né? Começa com o propósito da venda e finaliza lá com o papo final, uma conversa entre amigos de vendedor para vendedor, né? No 14º. E tem alguns aqui que obviamente me chamaram mais atenção depois que veio a diagramação, que é um deles, a mudança de mindset. Essa mudança de mindset primeiro foi a sua, para depois que pudesse ser de alguém, ou que vá ser de alguém que vai ler o livro. Foi primeiro a sua mudança de mindset? Exatamente, Marçal. Para que eu entendesse sobre vendas, eu tive que quebrar muitas crenças limitantes da infância mesmo. A primeira delas foi da crença de que o vendedor era aquela pessoa que fala bastante, sabe? Aquela pessoa que é mais descontraída, ela é mais simpática. E então, como eu não era essa criança, eu não fui essa criança, não fui esse adolescente, eu era muito introvertido, eu falava pouco, conversava pouco. Então, para mim, a área de vendas não cabia. Até que eu tive conhecimento, eu tive acesso, então, né, a estudos, a treinamentos de vendas, onde me apresentaram o contrário. Foi o inverso. Eu tive um entendimento que, na verdade, os vendedores que mais vendem são os que menos falam. Uhum. O que eles fazem? Eles fazem perguntas. Então, quando eu faço pergunta, quem mais fala é a pessoa que está respondendo, geralmente, porque a pergunta ela é curta, não é muito longa, né? Se a gente pegar as perguntas no geral. Então, o vendedor que faz mais perguntas é o que mais vende, por quê? Porque ele está tendo acesso à informação daquele potencial cliente. E com essas informações ele consegue ver exatamente se o produto ou serviço dele resolve aquela dor que aquela pessoa está relatando. Eu acho que aí você também acaba aqui colocando um pouco do que tem no capítulo 3, que é conheça a si mesmo para depois vender melhor, que é, será que eu falo muito? Será que eu não tenho que ficar quieto para vender? Será que eu não tenho que ouvir meu cliente? E aí vem o capítulo 4, que é conheça o cliente a fundo. Isso. Que é o que você está falando agora. Exatamente, que são as perguntas. E aí tem uma técnica que eu explico no livro, que foi a que me ensinou. O que você acha? Eu deixo para quem vai ler ou eu posso falar dela aqui? Eu acho que você pode dar um spoiler, né? Não fala tudo, não. A técnica, se você quiser pesquisar, chama Spin Selling. É um método bem simples, mas estudado a fundo. Enfim, eu esqueci o nome do autor do livro, mas você pode pesquisar Spin Selling, você vai encontrar ele. Onde ele identificou que o vendedor, se ele fizer perguntas em 4 etapas, o SPINS, trazendo, né, para o português, o S é de situação, o P de problema, o I de implicação, o N de necessidade. Então, se eu faço perguntas para identificar qual é a situação do potencial cliente, qual o problema que essa situação traz para ele, o que pode implicar se esse problema não for resolvido e se a minha necessidade pode ajudar ele. Se eu faço perguntas dessas 4 áreas, a tendência é que eu tenha as respostas se o meu serviço, o meu produto atende a necessidade dele. E aí, imagina, eu tenho certeza, então com as perguntas que eu te fiz, Marcelo, eu tenho certeza que o que eu vendo vai te ajudar. Uhum. A venda vai acontecer. Pode ser que não aconteça agora, mas no mínimo eu vou te deixar curioso para saber o resultado que você teria com o meu produto ou com o meu serviço. E você me chama daqui a pouco. O livro é do Neil Hackman, né? Isso. O Spin Selling, até quando a gente falou aqui, né? No momento que captávamos o conteúdo do livro, a gente comentou do Spin Selling, e aí uma das decisões que nós tomamos aqui foi, precisa trazer a essência do que é Spin Selling, porque a gente citou aqui, como é que a pessoa vai aprender a usar o Spin Selling, né? Como é que ela vai, de repente ela não vai ler o Neil, mas vai ler o Vendas, a única forma de mudar a sua vida, né? O livro ele tem, como eu te falei, você que acompanha, você que está também na live aqui do Vinícius, né? Tem o propósito da venda, a mudança de mindset, conheça a si mesmo para vender melhor, conheça o cliente a fundo, a arte de criar relacionamentos.
Essa é a venda que não acontece na hora e vem depois? Exatamente. Quando eu crio relacionamentos, a consequência são que as transações aconteçam. Por quê? A transação na venda só acontece com confiança. Uma pessoa só compra, Marcelo, porque ela confiou ou no produto ou no serviço ou nos dois, na pessoa que está vendendo o produto, o serviço da empresa, enfim, tem a palavra confiança ali naquela transação. Relacionamento faz a confiança acontecer. Eu gosto de dar o exemplo de um casamento. Ninguém casa do dia para a noite com uma pessoa que ela conheceu. Tem todo um processo de relacionamento, de sai para jantar, viaja, vai na casa dos pais, enfim, um monte de ponto de contato nesse relacionamento, para que o homem e a mulher falem assim, nossa, ele é de confiança, ela é de confiança, posso casar agora. Nas vendas é igual. No relacionamento, eu inverto o que muitas vezes eu também acreditava, que para vender eu só tenho que cuidar da transação. Depois vem o relacionamento com o cliente, né? Eu pensava assim, eu vou vender, depois eu me relaciono. Mas se eu faço o contrário, ele até demora um pouco mais, mas a hora que dá resultado, Marcelo, é exponencial. Eu cuido das relações, as relações me trazem oportunidades por conta da confiança que ela é conquistada, e essa confiança fazem com que as transações, que no caso são as vendas, aconteçam. Você tem o capítulo 6, né? Que depois da arte de criar relacionamentos, no capítulo 6, você traz um tema interessante, que é o processo de vendas. E para muitas pessoas a impressão que se dá assim, tem uma sequência lógica. Tem a sequência lógica, mas aqui você fala da porta de entrada, da qualificação, da apresentação, do fechamento decisório. Isso também está no livro como as pessoas gostam, né? Eu quero uma sequência lógica. Tá lá o processo. Exato. E eu gosto muito desse capítulo porque foi ele que me fez entender que vendas é uma ciência exata. Exata como? Em qual sentido, Vinícius? Quando eu entendo que eu preciso falar com o número de pessoas, ou X pessoas têm que entrar no meu site, ou X pessoas têm que passar na frente da minha loja, e dessas eu vou qualificar o que é perfil, e aí eu vou entrar nas perguntas, né? Então, os processos e as perguntas, elas estão linkadas, elas andam juntas, né? Então, quando eu tenho que ter um processo, que eu tenho que falar com X pessoas, dessas X pessoas, nem todas vão querer me ouvir, ou vão querer saber da minha empresa, do meu produto. Eu vou ter uma perda ali. Dessas que querem ter interesse de conversar, nem todas vão querer saber o valor. Mas as que querem saber o valor, avança um pouco. Nem todas vão comprar. Então, quando eu tenho clareza que eu preciso falar com um X número de pessoas para eu vender ter uma venda. Se eu quero ter 2 vendas, o que eu faço aqui? Eu dobro o número de pessoas que eu falo no começo. E aí, durante esse caminho do número de pessoas que eu converso para o número de vendas que acontecem, eu posso melhorar também o meio. Para quê? Para que eu venda mais com o mesmo número de pessoas que eu falo hoje. Uhum. Então, o processo de vendas, de forma bem objetiva, foi o que me deu clareza de tipo assim, nossa, eu não preciso realmente ser simpático, eu não preciso realmente saber falar, eu não preciso ser extrovertido para vender. Eu preciso ter um processo com início, meio e fim, seguir ele. O seguir é importante porque às vezes a gente desenha o processo e não segue, né? Então eu preciso seguir ele e fazer nele o que eu determinei. Então, por exemplo, se eu determinei que lá na etapa de fechamento eu vou fazer 2 perguntas, eu tenho que fazer essas 2 perguntas. Não posso deixar de não fazer, entende? Porque ela vai influenciar para que aquela venda aconteça. Que é o que praticamente fecha esse capítulo, né, do processo, que é venda não é improviso, é método aplicado com Exatamente. E sabe que eu fui esses dias, você vai lembrar, quem é de Maringá, quem não é de Maringá vai em feira. Eu adoro ir em feira tomar café. E eu fui esses dias numa feira, o Marçal, a gente tá bom lá. Eu gosto de tomar café numa barraquinha de café que tem lá. Eu esqueço o nome, acho que é Café Rural. E eu fui cedo. Eu nunca vou cedo como eu fui aquele dia. Eu fui tipo 7 e pouco da manhã. Então tinha poucas pessoas. Na verdade era eu e minha mãe só. No momento que eu tava ali. O que eu observei? Na mesa de trás, tinham 2 garçons treinando. Sabe o que eles estavam treinando?
o processo de atendimento. Que legal. Então, um sentado fingindo que era o cliente e o outro em pé fingindo que estava atendendo o cliente, mas eles estavam fingindo sério, ou seja, treinando. Por quê? Porque a hora que chegar o cliente, ele tem que seguir o processo. Simulando o que vai ser a venda. Simulando exatamente o que vai ser a venda. E de certa forma o atendimento é uma venda ali, porque o cliente pode pedir, por exemplo, um pão com café, e uma pergunta que o cara faz com que o cliente compre mais um pedaço de bolo. Uhum. Aumentou o ticket médio, fez mais uma venda de produto, com uma pergunta treinada dentro do processo. Que aí é a ideia do capítulo tão legal, né? Você está falando, e a lógica da tua fala está seguindo bastante o que está no livro, afinal de contas você é o autor do livro, né? Mas o capítulo 8 fala de venda a valor, não preço, né? Porque, pegando esse exemplo do treinamento, quem está comprando o pão e o café com leite mais o bolo, não está comprando o preço daquilo, está comprando o valor que foi apresentado, e para quem está comprando, o jeito que, de repente, esse vendedor falou, ou que ele ouviu, às vezes, que é muito mais importante do que ele falou, determinou uma segunda venda, um upsell. Exato. Né? E é o que você traz aqui, que vender nunca vai ser preço. Nunca. Bom, ó, esse exemplo da feira é legal. Vamos ser sinceros, se eu tomasse o café em casa e comesse o pão com o ovo que eu comi em casa, eu ia gastar o quê? Não sei, R$3. Uhum. Só que eu desloquei pra feira, já gastei aí no deslocamento, no combustível, já foi os R$3 aí. Eu paguei, sei lá, R$30, R$40. Uhum. Você pagou o valor, né? Não é preço. Não é o dinheiro. Eu paguei pela experiência, pelo atendimento que eu sabia que ia ter lá. É tão interessante isso, né, Vinícius? Que eu também tenho o hábito do café na feira. Eu tomo no sábado aqui em frente ao Instituto. Para quem é de Maringá, sabe, é Instituto de Educação. Para quem não é, fica do lado da Praça da Catedral, aqui, para quem vem por turismo em Maringá. E tomo também na Mauá. Eu sempre vou no café o café da feira, o piquenique café e tal. E aqui no Instituto tem piquenique mesmo. As toalhas estão em cima da grama. Eles já colocam ali, né? E aí, eu sei que o que se paga ali, quando eu vou fechar a conta, é muito mais do que se eu tivesse comprado em casa. Só que o valor do que eles vendem, que não é mais venda, sou eu que estou comprando, é totalmente diferente. Porque aí entra o papel da emoção na venda, capítulo 9. Tem uma emoção envolvida na venda sempre, né? Tem, Marçal. Tem estudos que comprovam isso, né? A gente compra na emoção. Geralmente uma compra, ela é na emoção. O que acontece é que a maioria do ser humano tenta justificar na razão. Aquela compra emocional. Então eu tento justificar, por exemplo, eu vou dar esse exemplo do café, como a gente está falando dele. Eu justifiquei porque eu tinha que tomar o café com a minha mãe e a razão de ir para lá era essa. Por que eu vou pagar R$40 ao invés de 3 para tomar o café da manhã, no domingo, 7 horas da manhã? A justificativa era, eu vou ver minha mãe. Então eu vou lá ter uma experiência com ela, vou lá conversar com ela fora do ambiente da casa dela e da minha casa, sabe? Então eu justifiquei na razão, e tinha uma razão. De fato, se a gente for analisar, sempre tem. Quando você pensava nisso, a tua mãe fazia café para vocês tomarem em casa? Sim. Aí você pensou assim, por exemplo, vou retribuir um pouco do que eu vivi. Exatamente. Tá ligado à emoção? Tá ligado à emoção, sempre, sempre. E é engraçado quando a gente toma consciência disso, muitas compras que eu lembro, eu penso, cara, calma aí, eu vou comprar isso aqui agora. Qual é a emoção que tá dominando nesse momento? Porque às vezes eu compro porque eu tô com raiva, porque eu tô feliz demais, ou porque eu tô triste. Então, olhar qual é a emoção que está ditando aquela compra faz com que talvez você até segure e fale, opa, calma aí. Eu tô indo pela raiva aqui. Deixa eu esperar essa raiva passar para ver se eu quero mesmo. Então, e o vendedor saber disso é importante, porque imagina que entra uma pessoa com raiva na loja dele. Ou eu vou atender a pessoa, ela acabou de falar para mim, nossa, acabei de passar por uma situação no trânsito, que raiva que eu tô. Então eu como vendedor saber a emoção que está nele naquele momento pode fazer com que essa venda aconteça ou até eu perca essa venda. Então eu como vendedor entender também que o momento que o cliente está passando ali é importante. Você abre o capítulo 10 com uma frase do Napoleão Hill que é: a vitória é sempre possível para aquela pessoa que se recusa a parar de lutar.
Aí você fala de persistência, resiliência e resultados. Eu lembro que quando a gente estava captando as informações para o livro, você falou da quantidade de nãos que ensinam. Exato. E você traz para o livro isso também. Outra virada de chave para mim na área comercial foi essa. Foi entender como tem um processo, se eu sigo o processo, vai acontecer. O que eu vi, Marçal? Se seguir o processo da área de vendas, o que nós vamos ouvir é não. Se eu tenho uma certeza é que vai acontecer em todas as etapas, não. Ou, quais são os nãos que eu escuto? Tem alguns hoje que a gente nem escuta, que é a não resposta, né? O cara não me atende, o cara não responde o WhatsApp. Pronto, um monte de não. Já não precisa dele escrito. Né, já começa aí. Aí tem os que respondem e falam mesmo, não quero agora, não quero conversar, não, me chama semana que vem. Então, só na entrada aí é um monte de não. Durante o processo todo é não também. Você quer que eu te apresente a proposta? Você quer conhecer o produto? Você quer experimentar? Não quero agora. Não, obrigado. Volto depois. Você quer comprar agora? Vamos fechar? Ontem mesmo eu escutei no fechamento. Cara, preciso falar com a minha esposa. Não, faz parte. Ele só falou um não diferente, né? Os mais comuns, né? Preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu sócio. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar um pouco. Vou dar uma volta, os do shopping ainda vou dar uma volta e já volto aqui na loja. Cara, é um jeito sutil de falar não. Como vendedor, quando eu entendo isso, Marçal, que o não faz parte do processo, o não ele só vira um número. Ele não dói mais, entende? Que é a matemática que você aponta no final do livro, que é o não é rejeição. É a aproximação matemática do sim. Exatamente. Quanto mais nãos eu recebo, eu sei que eu estou mais perto do próximo sim. Agora, sem dúvida alguma, de tudo do livro, claro, tem muita coisa aqui. Eu digo assim, você que acha que vendas é achismo, você vai ver que tem ciência e ciência exata nisso aqui, que você às vezes acha que é achismo. Não é achismo, não é empurrômetro. Ah, tem emoção, mas tem matemática. Agora, o capítulo 11, você fala de que vender é servir. Pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Que aí você traz um pouco aqui da frase do Simon Sinek, né? Isso. Para mim é outro item importante que o vendedor precisa entender no processo de vendas. Ele tem que ter a clareza que ele não está vendendo um produto ou um serviço para aquela pessoa que está comprando dele. Ele está resolvendo um problema na sociedade. Então, eu vou usar o exemplo do corretor de seguro de vida. Quando ele está vendendo o seguro pela comissão do seguro, ele não está servindo. Ele não está pensando na sociedade. Agora, quando ele está vendendo o seguro de vida porque ele sabe que aquele marido, né, ou esposa, ou casal, se vier a falecer, tem uma família para ser criada ainda. Eles têm filhos. E o pai, vou dar o exemplo do pai, é o produtor da casa, é quem coloca a renda para dentro de casa. Se esse cara morrer, essa casa perde a renda do dia para a noite. Agora, se eu vendo o seguro de vida para ele e sei que ele está assegurado, se ele vier a falecer, a família dele vai receber pelo menos uma bonificação financeira para segurar o padrão de vida até a esposa se restabelecer e até os filhos crescerem. Ele está vendendo pela sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, continuando na produção que estavam, né, o que o pai conseguia, eles podem vir a fazer alguma empresa, alguma coisa boa para a sociedade que vai impactar outras pessoas que o vendedor nem sabe. Nunca vai chegar para o vendedor. Então, quando eu olho para vendas com o ato de servir, como eu senti naquele café aquele dia, por exemplo, os meninos treinando, eu percebi isso. Falei, cara, eles estão aqui para fazer o melhor deles, para que eu tenha uma experiência boa. Hoje, no caso, com a minha mãe. Em outros dias, com a minha esposa, com a minha filha. Então, quando o vendedor se preocupa com a entrega para a sociedade, ele está servindo. E aí a consequência, Marçal, é o dinheiro. O vendedor que pensa no dinheiro, acaba que ele não faz nenhum dos dois. Ele nem serve a sociedade e o dinheiro não vem para ele.
É claro que todo livro ele traz uma sequência lógica, e uma das questões que eu me lembro bem na captação do conteúdo, você falou que o fato de se tornar um vendedor trouxe para sua vida sucesso, mas trouxe também para as pessoas à sua volta mudança de vida. Eu acho que esse é um dos capítulos, além do último que a gente fala aqui, é um pouco de fé, mas a mudança de vida. Conta um pouquinho mais sobre o que vendas fez na sua vida e na sua família. Eu venho de uma família. Eu nunca passei necessidade, enfim, meus pais sempre trabalharam, fizeram o melhor por mim, pela minha irmã, mas a gente nunca teve um luxo, vou chamar de luxo, ou algo a mais. Uhum. Tanto que eu, sei lá, até os 30 anos, eu não me via viajando para fora, por exemplo. Uhum. Para mim era fora da minha realidade, sabe, Marcelo? Pô, um dia o Vinícius vai para os Estados Unidos, um dia o Vinícius vai para Itália, enfim. Por quê? Porque eu não vivia essa realidade. E tem uma coisa que não dá para negar: no mundo capitalista, a gente precisa de recurso financeiro para fazer coisas. Então, para eu cuidar melhor da minha saúde, por exemplo, eu ter acesso a uma alimentação mais saudável, eu ter acesso a um corpo mais saudável, uma mente mais saudável, eu vou ter que investir em nutricionista, vou ter que investir em academia, em personal, vou ter que investir numa alimentação, produtos mesmo mais saudáveis, e tudo isso eu preciso de dinheiro para fazer, eu preciso de renda. E a profissão de vendas, a área de vendas é a área que gera receita para as empresas. É a área que coloca dinheiro em caixa. E eu vivenciei isso na pele quebrando uma empresa na pandemia, da qual eu não podia vender. Então eu fiz tudo o que eu podia nessa empresa. As negociações que você possa imaginar com o fornecedor para segurar essa empresa aberta durante um ano. Só que eu só não podia fazer uma coisa, que era vender. Então foi aí que eu vi a importância dessa profissão e da área comercial para mudar vidas. Porque para mudar vida não tem muito milagre, eu vou precisar gerar caixa. Eu vou precisar pagar mais imposto para o governo, para que o governo possa melhorar a saúde, para que o governo possa melhorar a educação. Eu vou precisar gerar renda para eu aumentar o salário do funcionário, enfim, do pessoal da minha equipe, dos fornecedores, pagar eles melhores, para que eles também possam fazer isso para eles. Então, o que aconteceu na minha vida foi isso. Eu vivenciei, estou vivenciando que se entregar na área comercial e fazer ela acontecer, você acaba que até não tem limites, porque quanto mais você vende, mais você ganha. Se você vende de domingo a domingo que dá para vender, você não tem limite. Daqui a pouco você escala isso, você ensina uma pessoa a vender como você vende. Então tem mais uma pessoa na tua equipe vendendo junto com você. Daqui a pouco você vira uma tecnologia, faz um software que as pessoas compram através desse software. Então você agora está vendendo sem nem precisar falar mais, sem precisar sair de casa. As pessoas estão tendo acesso a um site teu, enfim, a uma plataforma online que eles compram e você não está precisando abordar eles. Você vai escalando isso, quanto mais você escala, maior a renda. Então o que aconteceu na minha família foi isso. Eu consegui proporcionar para minha esposa, para minha filha, viagens, uma educação, coisas que eu não tive por falta de renda mesmo, por falta de finanças. E estou conseguindo ajudar pessoas com... Próximas a você e até nem próximas. Isso. Vezes, né? Aliás, o livro vai ter um cunho também de apoio. Isso, exatamente. A renda, né, total da venda do livro vai ser destinada a uma ONG. Não vai... Nós não estamos visando lucro com esse livro. Uhum. Então, como desde a criação dele, né, até a concepção dele e a estratégia de vendas, para mim não foi eu que fiz. Foi só um direcionamento de Deus que usou eu e você principalmente, junto com a eBooks, como ferramenta para que isso acontecesse. A estratégia comercial e a renda também, para mim, foi um direcionamento de Deus para ajudar uma ONG que cuida de crianças vulneráveis, que os pais não têm condição, mal têm condição de dar um alimento para as crianças. Então as crianças, elas vão para a ONG lá. O brincar enfim, é difícil dizer isso, mas o brincar ele é secundário, porque eles vão mais para comer do que para brincar.
eles vão mais pela alimentação. Então, toda a renda vai ser revertida para essa instituição. E mais uma vez, fica provado que vendas beneficia não só quem está vendendo, mas pessoas que estão à volta e às vezes pessoas que nem imaginavam que poderiam ser beneficiadas com isso, né? Exatamente. Eu quero encerrar essa nossa conversa. Eu sei que você já lançou o livro, né? A gente está já com o podcast, né? Para quem está vendo no canal do YouTube agora, quem está no ao vivo já sabe que vai lançar amanhã, né? Amanhã, dia 8. Lá no Le Monde, né? Le Monde, isso. Nós já estamos aqui no dia 21, né, de abril, né? E a gente escolheu colocar no feriado, porque tem muita gente em casa, de repente está com tempo para ver o podcast, está tranquilo para isso. Mas, apesar de você ser um cara que eu vi levantar muitas vezes de madrugada e vi você participar de reuniões, às vezes até com o aspecto de quem estava cansado, porque você, na diretoria do BNI, você tem reuniões muito cedo, tem reuniões no meio da manhã, tem no almoço, e não é só as reuniões, tem todo o trabalho de continuar vendendo a ideia do Business Network International, tem as convenções. Eu vi você rodar bastante, madrugada, indo para cidades da região, mas também vi você em tempos de qualidade com a sua família. Você acaba postando isso, mostrando isso, e nunca vi como ostentação. Sempre vi como um ambiente que você estava protegendo sua esposa, dando segurança para ela, estava levando sua filha para um lugar legal, que veio das vendas e tal. A pergunta que eu quero fazer, mesmo dando toda essa volta, é qual foi o papel da fé para que você entendesse que não era só a grana, era também proporcionar alguma coisa para quem às vezes estava abrindo mão do tempo contigo para que você pudesse evoluir? Qual foi o papel da fé nisso e como é que você encerra o livro quando o tema vira fé e vendas e a conexão das duas? Boa pergunta, Marçal. A fé me ajudou a definir, aliás, entender e definir o que é prioridade na minha vida. Eu acho que eu até preciso, até para você fazer um raciocínio com uma lógica mais próxima do que está no livro, né? A espiritualidade, ter se tornado um homem espiritualizado mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque antes, eu já estava com a consciência de que vendas mudava vidas. O antes que eu digo aí, a gente está em 2026, isso até 2022 para 2023. Eu já tinha consciência de que vender era importante e que poderia mudar minha vida. Só que eu fazia muito no meu braço forte, Marçal. Para mim, eu era o responsável. Eu tinha que correr atrás e desculpa a palavra, mas atropelava o que podia e dava, respeitando as pessoas para ter o resultado que eu gostaria de ter. Só que chegou no momento que meu corpo gritou. Minha mente, mais precisamente. Você já deve ter passado por isso, quem está nos ouvindo também. Sabe aquela sensação de que você fala assim, cara, eu não aguento mais. Não dá mais para mim. Daqui a pouco eu vou ter um AVC, daqui a pouco eu não sei, vai vir um câncer, alguma coisa vai dar. E aí eu comecei um trabalho de psicologia, primeiramente, que começou a me mostrar um outro lugar, um outro caminho. E em 2024 foi quando virou a chave de vez que eu tive um acesso à espiritualidade. Aqui, para mim, foi um encontro mesmo com Jesus Cristo, através dos legendários, né? Sempre gosto de falar, porque foi lá que chamou a atenção, que para mim foi um encontro, né? Que ele me chamou para caminhar com ele, e eu decidi caminhar com ele, e entender um pouco mais, ter intimidade. E foi nesse caminhar que me veio a clareza de que, calma aí, não é no meu braço forte. É lá. É ele quem faz. É ele quem me ajuda. Eu sou uma ferramenta aqui, que preciso fazer minha parte. Não dá para eu ficar parado e só achar que Deus vai fazer tudo por nós. E aí que vem o último capítulo do livro. Eu tive entendimento que vendas é uma ciência exata, mas a vida não é exata. Quando eu entendi isso e comecei a colocar a minha vida diante dele, ele começou a me mostrar que eu tenho coisas mais importantes do que vender, do que ajudar a sociedade com o que eu faço, que era ele, é ele,
e minha família. Então aí, Marçal, começa um movimento do Vinícius há 2 anos atrás de colocar ele como prioridade, minha família, minha saúde. Há um ano, inclusive, eu estou com personal, então foi uma decisão com essa consciência. E que também eu vou vender. E às vezes eu vejo, eu me peguei com essa conclusão errada e eu vejo muitas pessoas assim, a gente às vezes confunde prioridade com tempo investido para aquela atividade. Então, uma coisa é fato, se a gente pegar as horas do dia, a gente coloca mais horas no trabalho do que na família, do que com Deus, do que com a saúde, isso é óbvio. Só que o fato de eu pôr mais horas não significa que é prioridade para mim. O que isso quer dizer na prática? Se eu tenho que fazer uma venda, a primeira pergunta é: eu conversei com Deus antes? Já? Eu já orei? Já pedi para Ele abençoar? Tomei café com a minha família, minha esposa? Ou não deu para tomar café, mas eu dei tchau pelo menos? Fui lá cumprimentar ela, dei um bom dia. Depois eu vou vender. Depois eu vou lá. Ou tô indo vender, minha esposa me liga e fala assim: deu um problema aqui, eu preciso que você me ajude com a nossa filha, Ayla. Eu tô indo vender. Se eu tenho clareza da prioridade, o que eu faço? Tá bom, já tô indo aí. Ligo pra pessoa que tava me esperando: fulano, negócio é o seguinte, acabou de dar um problema lá em casa. Eu tava a caminho, só que eu vou voltar pra minha casa porque minha esposa tá precisando de mim. Então, Marçal, o movimento de mostrar, né, pro público que dá pra ter momentos com a família, com Deus e trabalhar, é até de certa forma intencional. Porque se a gente pegar o número de empresas e divórcios no Brasil, a cada ano vem aumentando. O que a gente tem percebido? Que o micro e pequeno empresário que abre uma empresa não está conseguindo segurar a empresa e não está conseguindo segurar a família. Lógico, tem N motivos a mais do que isso, mas quando eu olho para esse mercado, que é onde eu trabalho, eles não estão conseguindo. Então, de certa forma, o livro também vem para mostrar isso. Que vender muda vidas, mas só muda se estiver debaixo de Jesus Cristo. Tanto é que, quando você vai lembrar, quando a gente fez a pauta para o podcast, que era para discorrer do livro, o último capítulo não estava escrito. Não estava. Que era o da fé. Ele surgiu aqui. E para mim ficou mais claro que, lembra que eu falei? A decisão de fazer o livro, que eu falei, eu vou falar com o Marçal que eu quero fazer o livro. Para mim foi o comando dele. E foi confirmando no caminho que era dele que surgiu o capítulo para ele. Para a gente mostrar que vendas é exata, mas a vida não é. Se eu não colocar debaixo dele, eu não vou aguentar os nãos que eu tenho que receber. Eu não vou aguentar a pressão que a área de vendas me dá. Eu não vou aguentar ter que sair no dia que eu não quero sair para vender. Porque eu tô cansado ou porque eu não quero, mas eu tenho que ir. Porque eu preciso botar dinheiro em caixa da minha empresa, eu preciso botar dinheiro na caixa da empresa que me paga o comissionamento, ou me paga as vendas, porque eu preciso sustentar minha família. Então, para mim, foi ele, aí fechou. Eu vou contar já um segredo, que eu vou contar meu lançamento também, mas eu vou abrir para quem tá na live aqui, e o pessoal vai ver de 21. Até a capa do livro, para mim, foi Deus que me deu. Porque a capa do livro, se você olhar a capa, na hora que você pegar ele, você vai ver, Marçal, a capa do livro, ela é uma cruz. Então, o vendas e a forma como foi colocada, a única forma de mudar a sua vida, se você olhar ela, é uma cruz aqui, ó. E aí a editora, né, ela fez a parte de cima, estilizou, né? Estilizou para realmente virar uma cruz. Por quê? Porque esse livro foi literalmente um direcionamento dele, da capa ao último capítulo. Eu lembro você depois, quando você falou, eu tenho uma ideia da capa. Aí você fez uma folha de sulfite. Isso, a gente Você desenhou, né? A capa, falou, Marçal, mais ou menos isso aqui.
né? E a gente conversando com a editora, aí começou, então precisa transformar nisso, mas não pode ser uma coisa muito, não porque você não quisesse, mas para acessar pessoas também que se visse a cruz de cara não compraria, né? Exatamente. Então ela ficou sutil, Subliminar. subliminar, para Legal. que, enfim, para que o livro seja Ô Vinícius, acessado. eu acho que tem muita coisa que eu poderia falar, mas assim, eu quero encerrar, e eu quero assim manter o meu equilíbrio nesse encerramento emocional, porque o Vinícius, a gente teve uma aproximação no momento mais difícil da minha vida. Eu falei isso, acredito que no podcast anterior, que ele me deu a oportunidade de voltar para Maringá, quando Maringá não me aceitava mais, eu era julgado, pessoas até perguntaram se o Vinícius estava certo de que ia me colocar mesmo no BNI e tal, e ele também procurou pessoas para saber quem eu era de fato, e eu voltei para o mercado de Maringá a vender minhas mentorias em Maringá depois que eu voltei para o BNI, e eu não tinha muito contato com o Vinícius até que a gente fez uma viagem para Umuarama, e ele falou, eu não tive ainda a experiência de ser um diretor de execução do BNI, eu sou o cara comercial, eu sou o dono da franquia e tal, e eu me lembro que o Vinícius abriu mão de ser o presidente para ser o vice-presidente, que tinha mais trabalho vice-presidente que o presidente, né? E eu pude ser presidente e o Vinícius vice. Eu me senti muito, muito honrado. Fiquei um tempo no BNI, recomendo, né? Se alguém me pergunta, eu falo, vale a pena. É um ambiente onde o network é profissionalizado e tem um lado humano que é o Vinícius que está à frente. Tem o sócio, o Rodrigo é maravilhoso também, mas eu me conectei bastante com o Vinícius, e de lá para cá a gente foi gerando outras conexões. E quando ele fala dessa ideia do livro, e que, na verdade, eu falei, depois ele voltou para falar sobre isso, e eu estou dando essa volta enorme para dizer o seguinte, Vinícius, eu fui para o BNI para ser resgatado, fui resgatado para o mercado de Maringá, mas eu acredito que o principal hoje está aqui na nossa mão, né? Acho que agora a gente meio que fecha um ciclo, vai abrir outros, eu tenho certeza disso, mas fecha um ciclo de que você me apoiou lá, depois eu te apoio aqui. E hoje você tem uma obra eternizada que não fala só de vendas, fala de vida, e fala de fé de uma maneira que não é para crente ou para católico, é para qualquer ser humano pegar a obra e dizer assim, vou aprender sobre vendas, e no final você é surpreendido com o que está escrito. Exato. E acho que tá dado o recado. E eu quero pedir para, eu não sei, a gente está no dia 21 de abril, de repente você já definiu o e-commerce disso, mas se alguém de repente está vendo esse podcast, está vendo ao vivo, nesse momento tem que falar contigo para comprar, porque não está em lugar nenhum ainda, né? Exatamente. A gente vai estar nas plataformas, Marçal, enfim, todas que a gente puder estar para comercializar o livro, nós estaremos, porém, por enquanto, a comercialização é só comigo. Então, quem quiser, pode me chamar aí no direct, ou chama o Marçal, se não tiver o meu, chama o Marçal aí. E a gente vai fazer o envio para qualquer lugar do Brasil, o Marçal, e a pessoa ela vai comprar o livro pelo valor que ela entende que esse livro vale, porque esse valor vai para a ONG. Vai ter o valor de mercado, mas se ela quiser pagar mais, se ela quiser pagar menos, é o que tocar no coração dela. Muito bom. Quero te agradecer mais uma vez, né? Hoje a gente tá fazendo um segundo podcast aqui, e dessa vez já com a obra na mão. Desejo que seja uma bênção, né? Que Deus possa colocar a mão dele em cima desse livro, ele possa chegar a lugares inimagináveis, que daqui a pouco você traduza, né, para inglês, para espanhol, e possa chegar em lugares que às vezes a pessoa não vai vender nada, mas ela vai ver o último capítulo. E a hora que ela ver o último capítulo, ela vai passar a vender o que ela quiser. Deus abençoe, sucesso. Amém. E agradeço mais uma vez pela tua atitude de me convidar a fazer esse livro. Parabenizo pelo trabalho. Enfim, sucesso também. Que Deus abençoe teu caminho. Amém. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Vendas, a única forma de mudar a sua vida, do autor Vinícius Ortiz Moraes. Procure no Instagram dele, procure no meu, e a gente pode fazer esse livro chegar até você. E detalhe, chegando até você, você vai estar abençoando vidas, e você vai acompanhar nas redes do Vinícius, nas minhas, as vidas que estão sendo abençoadas com as vendas do livro. Um abraço, até mais.